Você já sentiu, ao acordar, que a sua alma está mais cansada do que o seu corpo? Como se o peso de 1000 decisões ainda não tomadas já estivesse sobre os seus ombros antes mesmo de você se levantar. Esse fenômeno é o esgotamento existencial invisível. Vivemos na era da hiperprodutividade, onde o silêncio é visto como um desperdício e a paz como um luxo para os fracos. A sociedade nos condicionou a acreditar que, se não estivermos sob pressão, não estamos sendo úteis. Esse condicionamento criou uma geração de pessoas que, embora aparentemente funcionais, estão espiritualmente sobrecarregadas e emocionalmente em frangalhos. O peso que você carrega não é apenas trabalho ou responsabilidade familiar. É o peso da autossuficiência. Você assumiu a gestão da sua vida como se o seu esforço fosse a única variável entre o sucesso e o fracasso. Essa postura é a antítese do reino de Deus. O esgotamento não é um defeito do seu corpo, é um aviso do seu espírito dizendo que você está operando em uma frequência que não foi desenhada para você. A sua mente se tornou um armazém de problemas que não pertencem a você, medos de cenários que nunca acontecerão e culpa por falhas que Deus já perdoou. Neste roteiro, vamos dissecar essa anatomia do peso. Não vamos apenas relaxar, vamos realizar uma cirurgia espiritual. Você está pronto para soltar o que Deus nunca pediu para você segurar? Para que o renovo seja absoluto, precisamos desconstruir o conceito moderno de descanso. A nossa cultura define descanso como fazer nada, mas a Bíblia define descanso como fazer algo na companhia certa. Em Mateus 11, 28, 30, Jesus lança um convite que é o pilar desta jornada. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra-chave aqui é jugo. No mundo agrícola do primeiro século, o jugo era uma peça de madeira talhada para unir dois animais, permitindo que um dividisse a carga com o outro. Jesus não prometeu que o trabalho acabaria. Ele prometeu que a carga seria compartilhada. O problema não é o peso que você carrega, mas o fato de que você está tentando carregá-lo sozinho. Quando você toma o jugo de Cristo, a física espiritual muda. A parte da carga que toca em você, a que gera o peso insuportável, o medo da falha, a ansiedade da escassez, é absorvida pela mansidão e humildade de Cristo. Você fica apenas com a parte que lhe cabe, a da confiança e da ação guiada pela paz. Em Isaías 40:31, a promessa de renovo está vinculada à palavra hebraica kavá, que significa esperar ou entrelaçar-se. O renovo é o resultado de uma fusão. Quando a sua força finita se entrelaça à força inesgotável do Altíssimo, a fadiga se torna impossível. Durante esta jornada, vamos aprender como realizar essa troca. Não é sobre ter mais energia para fazer as mesmas coisas de sempre. É sobre trocar a sua armadura velha, desgastada e pesada, por uma vestimenta de autoridade que não cansa. Estamos pavimentando o caminho para que a paz deixe de ser um momento de pausa e se torne a sua base operacional. Este é o fundamento inicial. Estamos construindo a base para a transformação total. A resistência ao renovo que você sente agora não é uma rebeldia espiritual, mas uma estratégia de sobrevivência do seu ego. Psicologicamente, a sua mente utiliza o controle como um mecanismo de defesa contra o desconhecido. A lógica oculta por trás da sua ansiedade é simples. Se eu pensar em todos os problemas, se eu prever todos os riscos e se eu me preocupar intensamente com cada detalhe, eu estarei seguro. Esse é o grande engano que gera o esgotamento existencial. O controle é uma ilusão que nos torna reféns. Quando você tenta controlar o resultado do seu dia, das suas finanças ou das atitudes das pessoas ao seu redor, você está tentando ocupar um espaço que pertence exclusivamente a Deus. Em Filipenses 4, 6, 7, a ordem não é para que você gerencie a situação, mas para que você apresente a situação a Deus. Existe uma distinção técnica, porém vital, entre preocupação e consideração. A preocupação é quando você se antecipa com medo. A consideração é quando você planeja com fé. O seu desgaste vem da preocupação, que é o planejamento sem a confiança. Vamos desconstruir a necessidade de ser o gestor do universo.
Ao longo deste volume, identificaremos que a sua entrega não é um ato de desistência, mas o reconhecimento de que existe um governo maior operando em seu favor, mesmo quando você não enxerga as engrenagens girando. Se o renovo é o seu destino, os ladrões de paz são os emboscadores que tentam sabotar cada centímetro do seu avanço. Eles não vêm com grandes tempestades, mas com sussurros cotidianos que minam a sua energia vital. O primeiro é o ladrão da comparação. Ele se alimenta da ilusão das redes sociais e do progresso alheio, fazendo com que você se sinta sempre insuficiente ou atrasado. O segundo é o ladrão do passado corrosivo. Este ladrão habita na memória, trazendo cenas de erros cometidos há anos para invalidar a graça que você recebeu hoje. Ele usa a culpa como uma âncora que impede o seu barco de seguir para águas mais profundas. Por fim, o ladrão da antecipação catastrófica, que projeta o pior cenário possível para o dia seguinte, drenando a força que você precisa para o presente. Em Efésios 4:27, a Bíblia nos exorta a não dar lugar ao mal. O lugar aqui é a sua mente. Você tem permitido que esses ladrões habitem livremente. A neutralização dessas sentinelas exige um treinamento constante do pensamento. Não basta querer paz, é preciso monitorar a entrada de cada ideia. Se um pensamento não promove a sua fé, se ele não alinha você à verdade de que Deus está no controle, ele é um intruso. Vamos aprender a configurar um filtro de santidade mental, onde apenas a verdade de Deus entra para governar o seu dia. O renovo que você busca começa com a expulsão desses invasores. Você está disposto a inspecionar os cômodos da sua mente e dizer não a cada visitante que não traz a paz do reino. A profundidade está aumentando. Estamos mapeando o território para a grande transição. Existe um ponto de inflexão na jornada do renovo que chamamos de ruptura da atmosfera. É o momento em que a pressão acumulada da sua luta pessoal atinge o limite máximo e você decide que não pode mais viver no padrão de exaustão do mundo. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo utiliza um termo grego que descreve um processo de transformação contínua, metamorfose. Não é uma mudança de aparência, mas uma mudança de natureza. Você precisa entender que, até este ponto da sua vida, você tem tentado adaptar a sua fé a uma rotina de estresse, quando o correto seria fazer o estresse se curvar diante da sua nova identidade. A ruptura ocorre quando você percebe que a sua paz não é um subproduto de uma vida organizada, mas a causa de uma vida organizada. Você tem invertido a ordem das coisas. Você quer que as coisas parem de dar errado para finalmente poder relaxar. Mas o reino de Deus funciona na ordem inversa. Você entra no descanso, a causa e, como consequência, a sua vida começa a se alinhar. O efeito. Essa ruptura exige uma decisão drástica de se desvencilhar da normalidade do caos. É o momento em que você olha para a sua agenda, para os seus problemas financeiros e para os seus conflitos interpessoais e diz: eu não vou mais permitir que nada disso dite a minha frequência emocional. Você sente a resistência? Ela é o sinal de que você está rompendo os grilhões da normalidade ansiosa. Se o mundo opera na frequência do desespero, onde quem grita mais alto, corre mais rápido e se preocupa mais vence, você precisa sintonizar a sua alma na frequência do descanso ativo. O que é isso? É a capacidade de manter a calma e a clareza no olho do furacão. Em 1 Reis 19:12, o profeta Elias não encontrou a voz de Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no cício suave e tranquilo. Se a sua mente estiver operando na frequência do ruído e da correria, você será incapaz de ouvir a direção que vai te livrar do peso. Sintonizar essa nova frequência requer uma disciplina de silêncio interno. Não estou falando apenas de silêncio ambiental, mas da capacidade de silenciar o tribunal de julgamentos da sua própria mente. Você gasta horas do seu dia processando cenários hipotéticos, julgando-se por erros passados ou tentando prever o comportamento alheio. Todo esse ruído bloqueia a sintonia com a voz do Espírito Santo. Sintonizar o descanso ativo é começar a praticar a presença. É trazer a sua atenção para o fato de que Deus está em você e ao seu redor agora mesmo. Enquanto você lê estas palavras, você pode decidir, conscientemente, baixar os ombros, relaxar o maxilar e soltar o controle. Essa é uma mudança de frequência. Quando você faz isso, a atmosfera ao seu redor muda.
porque você não está mais reagindo ao ambiente. Você está, através da paz que excede todo o entendimento, alterando o ambiente. A transformação está em curso. A densidade deste tratado está se tornando a espinha dorsal de uma nova realidade para a sua mente. Chegamos ao ponto onde a súplica se transforma em declaração. Muitos cristãos passam a vida inteira pedindo a Deus que tire o peso, quando Deus já lhes deu a autoridade para ordenar que o peso saia. Em Isaías 61:3, a palavra nos fala sobre a troca da veste de louvor em vez de espírito angustiado. Esta é uma transação espiritual que você autoriza através do decreto. Quando você declara sobre o seu dia, você não está profetizando o que deseja. Você está alinhando a realidade terrena com a vontade estabelecida no céu. Eu decreto pela autoridade do nome de Jesus que a ansiedade não tem autorização para sentar à mesa das minhas decisões. Eu ordeno que a paz de Deus, que é uma sentinela armada, vigie a porta da minha mente contra qualquer dardo inflamado de desespero. Esta linguagem pode parecer forte, mas é a linguagem do reino. Você precisa entender que o mundo espiritual responde à autoridade que você exerce sobre a sua própria alma. O clímax do seu renovo acontece quando você para de ser a vítima das suas emoções e assume o papel de governador do seu mundo interior. Cada pensamento que surge, você submete ao crivo da palavra. Se o pensamento não carrega a marca do reino, você tem a autoridade espiritual para expulsá-lo. Este é o momento em que você para de perguntar: por que estou tão cansado? E começa a decretar: a força do Senhor é a minha base. E a transformação só se torna permanente quando ela se cristaliza na sua identidade. Você não está mais tentando fazer orações de renovo. Você é uma pessoa que vive no renovo. Em 2 Coríntios 5:17, lemos que as coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas. A sua identidade velha era a de um escravo do fardo. Alguém que se definia pelo quanto era capaz de carregar. A sua identidade nova em Cristo é a de um filho que entende que o seu pai é o dono de tudo. Quando você cristaliza essa identidade, a forma como você interage com o mundo muda radicalmente. Você percebe que as pessoas que tentam projetar caos sobre você são apenas ferramentas que revelam o quanto você já aprendeu a descansar. Você não se abala mais com pressões externas porque a sua segurança não está no resultado da sua performance, mas na solidez da sua posição como filho. A paz de Deus não é algo que você busca, é algo que você habita. Você se torna, literalmente, um oásis. Onde quer que você chegue, seja na sua empresa, na sua casa ou em uma conversa difícil, a atmosfera muda. Porque você não carrega mais o peso do mundo. Você carrega a autoridade daquele que venceu o mundo. Você sente essa solidez crescendo dentro de você? Você não é mais um reflexo das circunstâncias. Você é o espelho do reino. A estrutura do seu novo eu está consolidada. Estamos atingindo uma densidade teológica e psicológica que fundamenta a paz como uma rocha. Ter acessado o renovo é uma vitória, mas mantê-lo é uma estratégia. Muitas pessoas experimentam um momento de paz profunda em uma oração, mas permitem que essa paz se esvazie em poucas horas por falta de manutenção. Em Provérbios 4:23, a instrução é categórica. Sobre tudo do que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você não pode simplesmente ter paz, você deve guardar a paz. A paz é como um jardim. Se você não remover as ervas daninhas da ansiedade assim que elas brotam, elas consumirão toda a nutrição do solo da sua alma. A manutenção da leveza exige o que chamo de check-in de frequência. 3 ou 4 vezes ao dia, pare por apenas 30 segundos e questione-se: o meu coração está ancorado na soberania de Deus ou eu recaí na armadilha da autossuficiência? Esta pausa estratégica impede que o estresse se acumule em níveis tóxicos. É a diferença entre um barco que acumula água aos poucos e nunca afunda e um barco que ignora as pequenas infiltrações até que seja tarde demais. Manter a leveza é um exercício de vigilância amorosa. É o ato de perceber, antes mesmo do corpo sentir, quando você começou a tensionar os ombros e, naquele exato momento, soltar o controle novamente.
A sua paz também é influenciada pelo ambiente que você habita e pelo ritmo que você imprime à sua vida. Se você busca um dia de paz, não pode alimentar a sua mente com o caos das redes sociais, com notícias alarmistas ou com conversas destrutivas logo pela manhã. A arquitetura do seu descanso começa com a curadoria do que entra pelos seus sentidos. Em Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo dá o roteiro para essa arquitetura. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, se há algo de valor, nisso pensai. Você precisa ser o arquiteto do seu próprio ambiente espiritual. Isso significa estabelecer limites claros, o tempo de desligamento das telas, o momento de leitura da palavra que dita o tom do seu dia e a escolha consciente de que tipo de conteúdo você permitirá que habite a sua casa mental. Não é isolamento, é blindagem. Quando você organiza o seu espaço interno com as verdades de Deus, você cria uma fortaleza. A leveza não é algo que acontece por acaso. Ela é o resultado direto da qualidade do que você escolheu cultivar. Você está pronto para ser o guardião intransigente da sua própria tranquilidade?